Olá, saudações a todos. Neste vídeo, dou continuidade ao vídeo anterior do satanismo do ego, ou melhor, satanistas do ego, referente sobre a minha leitura que eu fiz sobre o livro do autor, do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. É um livro que no outro vídeo eu venho falando sobre a minha preocupação sobre o que está acontecendo tanto no meio do ocultismo como do satanismo em relação à queda de alguns amigos e de alguns ex-sacerdotes, ex-mestres que atuavam muito bem e que têm até uma relevância, né, dentro da mídia e dentro das suas vertentes. E na minha percepção tudo isso tem a ver com o ego. Então este é o vídeo final, né, desta série desses dois vídeos sobre satanismo do ego. E lendo todo o livro do Eckhart Tolle, eu cheguei à seguinte conclusão de que realmente este fato, essa manifestação da matéria sobre o ego, ela deve ser um assunto que deve ser começado a ter uma grande importância no meio coletivo dos grupos de ocultismo e dentro das irmandades, das fraternidades, né, que estão hoje exercendo o seu trabalho tanto dentro da internet como dentro dos seus locais, né, e das suas regiões aí de trabalho. Então eu coloquei 5 pontos aqui da minha conclusão sobre o ego, né? O meu primeiro ponto que eu coloquei é sobre o propósito do ego. De tudo que de tudo que o ego faz, ou de tudo que ele se manifesta dentro do ser humano, eu cheguei à conclusão de que o ego ele tem um propósito, uma finalidade específica. O ego dentro de nós, ele se movimenta de várias formas. Ele é um estado inquieto. Ele é uma força da alma que está sempre em constante inquietude, em constante manifestação. Para mim, o propósito do ego é sempre ampliar a insatisfação com ele próprio. Na minha conclusão, eu cheguei que dentro de nós existe tanto a insatisfação do homem, do ser humano, do seu espírito, em relação à consciência que ele tem sobre a vida, e em, em contraparte à consciência do espírito, existe a insatisfação do ego. Então o ego ele tem uma insatisfação própria dele mesmo, né? Ele não faz parte, né, desta vontade do ser humano, do espírito que rege a matéria do ser humano. Então eu acredito que o ego ele tem uma vontade própria, uma insatisfação, um incômodo próprio dele mesmo. E o propósito do ego, além de ampliar a insatisfação com ele próprio, ele trabalha para o fortalecimento da sua percepção do seu eu egoísta, que é a percepção dele mesmo. Então todas as vezes que o ego, que vem da alma, que ele se amplia, ele vai crescendo para que ele tome o controle do corpo, do controle da consciência e finalizando a cegueira dos olhos sobre a percepção da realidade. Então o ego ele faz isso com o propósito da insatisfação dele mesmo, de poder ver na sua própria percepção até onde
o seu eu próprio egoísta pode chegar com essa insatisfação. Então, tanto o espírito nosso, o espírito que rege a nossa matéria, se incomoda sobre a consciência lúcida que nós vivemos neste mundo e que é ruim para nós, que nós não vivemos conforme nós queremos, mas o próprio ego, que é o que está presa à alma, que está presa à matéria, à carne, ele também é insatisfeito. Ele também se incomoda, ele mesmo se incomoda em viver da forma como ele vive, né, dentro de nós. Se dependesse do ego, ele teria uma outra forma dele mesmo. Ele queria se separar do espírito, se separar do homem. A alma e o espírito não se batem, é como se eles não tivessem concordância, né? Fortalecendo sua percepção do eu egoísta da matéria, para saber até a que ponto é difícil de viver e aceitar a sua anomalia. Eu considero o ego como uma metamorfose, uma manifestação esquizofrênica, uma anomalia sistêmica da alma, que tanto o espírito que se incomoda como a forma com que ele vive nesse mundo, dentro da matéria do nosso corpo, o ego também se incomoda, ele também é insatisfeito, ele é o tempo todo insatisfeito. Não há nada que agrade e que dê por satisfeito o ego. O ego está sempre insatisfeito e por isso ele está sempre incomodado, por isso ele está sempre mudando de humor, né, o estado consciente do ser humano. A segunda forma que eu cheguei na conclusão: o ego é dual e esquizofrênico. Como eu acabei de dizer, o ego ele tem a sua contraparte, ele é dual. Então ele entra em conflito com o espírito. A nossa alma entra em conflito com o nosso próprio espírito. E ele é esquizofrênico, porque da mesma forma que ele quer se ampliar para conhecer o limite da sua inquietação, o limite da sua insatisfação, neste mundo, estando dentro do corpo do homem, da matéria, vivendo com a matéria, tendo que conviver com o próprio espírito, isso incomoda o próprio ego, que é egoísta. Então ele é dual e esquizofrênico. Ao mesmo tempo que ele não entende, né, a ampliação, o limite da sua capacidade, ele também não aceita conviver com ele mesmo, né? O ego é esquizofrênico, eu escrevi aqui, né? Pois tenta manter a dualidade entre o eu e o meu. O ego sempre tentará reafirmar e assumir o controle a qualquer custo. O que é essa diferença do eu e o meu? O Eckhart Tolle sempre fala desse eu e meu durante o que ele vai ensinando dentro do livro. Então, dentro do satanismo e dentro das ordens ocultas, né, nós temos uma forma de filosofia em que nós sabemos identificar o que o Aleister Crowley dizia, né, quando ele tinha saído da Golden Dawn, né, e tinha fundado a sua própria ordem. Então ele mesmo, nos seus estudos, o próprio Aleister Crowley nos seus estudos se refere a um ponto chamado de conhecer a sua verdadeira vontade, né? Então o Eckhart Tolle também percebe essa divisão desses pontos, em que o ser humano existe a influência do meu e a influência do eu.
Eu, na minha conclusão, cheguei de que essa dualidade entre o espírito e a alma, em que o ego ele é insatisfeito, ele manifesta a sua inquietude, a sua anomalia dentro do corpo, dentro dessa manifestação dessa alma. Pelo outro lado, o lado oposto, dentro do espírito, existe o verdadeiro eu, a verdadeira vontade. E essa verdadeira vontade muitas das vezes não se manifesta. Ela geralmente ela é escondida, ela é oculta, ela prefere ficar trancada, fechada para poder se revelar, digamos assim, no momento certo, no momento específico em que o buscador, o humano, ele decide em seu espírito, ele decide em sua consciência que ele vai se empenhar em buscar essa verdadeira vontade, em buscar conhecer a si mesmo, né? E enquanto o ser humano ele faz esse trajeto, essa busca para conhecer a si mesmo, quem ele realmente é, enquanto isso o ego vai percebendo esse despertar da consciência em que o ser humano vai tendo. Quanto mais consciência você tem da realidade da vida como ela é e de quem é você, menor e mais fraco e menor será o ego, porque não terá espaço para ele ampliar a sua inquietude, a sua insatisfação. Porque o ego, quando ele cresce dentro do ser humano, ele quer se impor, ele quer se reafirmar, então prevalece a vontade dele. E o ego é egoísta, o que faz com que você segue os seus olhos e que vire uma chavinha e que você mude para aquele estado de soberba, aquele estado de arrogância. Como às vezes você está conversando com uma pessoa, aí às vezes uma pessoa não consegue te convencer no argumento. Quando essa outra pessoa num diálogo vê que você não é convencido pelo argumento, não é porque você também é egoísta, não. É porque você percebe que o seu argumento é mais sólido e é mais lúcido e coerente com a realidade do que a afirmação do discurso do outro, do que está dialogando. Geralmente uma pessoa tomada pelo ego e pela soberba, quando ela vê que ela vai perder um discurso, ela começa a te atacar, por exemplo, falando: você sabe com quem você está falando? Não interessa. Eu sou formado, sabe aonde? Você é formado em quê? Olha onde você mora. Olha onde eu moro. Então ele começa a fazer paralelos pessoais. Ele começa a tentar diminuir o outro. Quando uma pessoa começa a tentar diminuir o outro e aumentar a sua ira em relação à não aceitação do diálogo do outro, então, aquele momento, a sua personalidade mudou e o ego é que está controlando. O ego é que está dominando. Então, chegamos à conclusão, que é o ponto-chave desse vídeo, que é a pergunta que eu fiz. Como vencer o ego? Como nós podemos vencer o ego? E a conclusão que eu cheguei é a seguinte: vencer o ego é uma prática, é um exercício, é uma prática diária e constante de trazer a luz da consciência para a lucidez. Esse trazer a luz da consciência, porque o que acontece? No conceito do satanismo, nós sempre lutamos
entre o confronto, a guerra entre a ignorância e a consciência, entre a busca pelo conhecimento. Só existe uma forma de vencer a ignorância, ou vencer o ignorante. É dando conhecimento a ele, é ensinando ele. Quando a ignorância, que é bruta, a ignorância é estúpida, a ignorância é mal educada, a ignorância é que reafirma o trono do ego egoísta. Quando essa ignorância ela começa a ser confrontada com ensinamento, com conhecimento, então vai nascendo uma centelha na mente e começa a brotar uma luz na consciência, aonde o indivíduo vai começando a refletir e a pensar mais sobre a visão de mundo que ele tinha ou de quem ele realmente é. Muitas das vezes, uma pessoa ignorante, quando ela começa a se alimentar do conhecimento, ela tem duas sensações: a alegria e a felicidade de abrir os olhos, de se libertar da ignorância e falar: porra, eu estava errado, como eu era ignorante, como foi bom eu ter recebido esse conhecimento. E a segunda, ela se torna uma pessoa melhor, ela percebe que ela está se tornando uma pessoa melhor, né? Então, a grande virtude do conhecimento, de ensinar, de quem ensina, de quem passa conhecimento, é a satisfação de ver o ignorante se sentindo liberto. Pela expressão do seu rosto, você vê que ele se sente, ele está começando a se libertar e a ficar alegre. O seu espírito começa a se manifestar, porque ele está abandonando a ignorância e aceitando a luz do conhecimento. Quarto, como trazer a luz da consciência para a lucidez, né? E, na minha conclusão, a única forma de se trazer a luz do conhecimento e da consciência para a lucidez, estando lúcido, porque a lucidez é uma riqueza. A lucidez, ela significa que você está vivendo o seu momento de receber novas revelações de conhecimento, mas estando lúcido da realidade, estando com os dois pés no chão. Para mim, a única forma de trazer a consciência para a lucidez é buscando se conectar ao vazio da escuridão, o vazio de dentro de você. Porque o ego, como ele é egoísta, então ele provoca um sentimento emocional de que a pessoa é tão importante, que ela é o ouro de tudo, que ela é o centro das atenções, que ela é a estrela de tudo, e que todo o resto ao redor, ou todo o resto que existe, é insignificante. Ela se sente especial. Então ela tem uma cegueira na visão física de que ela é uma pessoa super importante, super especial, e tudo que está ao redor dela é inferior. Essa cegueira provocada pela inflação do ego, que é a alma dentro do espírito, então ele faz com que a pessoa cegue os seus olhos e ela não enxergue ela mesma, o que eu poderia chamar aí de olhos espirituais, né? E esse vazio seria a pessoa reconhecer que existe uma escuridão dentro dela. E você procurar formas práticas de exercícios de enxergar essa escuridão. Porque quando você enxerga a escuridão e o vazio
dentro de você, você percebe que a sua consciência não está lúcida, ela está ilusória. Quando você olha para o lado de fora e você se sente uma pessoa mais especial do que os outros, quando você tem essa automeditação dentro da sua própria escuridão, da sua própria imperfeição, então você percebe que você não é completo, que você não é uma pessoa feliz, que falta alguma coisa para você ser completo. E para mim, dentro desse vídeo, que é sobre ocultismo, magia e satanismo, para mim essa forma de se conectar ao vazio tem que ter um propósito, e o propósito é um só, que é tentar achar a luz luciferiana, a luz luciférica, que é o seu conhecimento interno, que é o que a Aleister Crowley ensinava, que é sobre a verdadeira vontade, do homem buscar a sua verdadeira vontade, o seu eu interior. E como praticar isso? Como praticar essa conexão com essa conexão entre entrar no vazio, na escuridão, reconhecer esse vazio, reconhecer essa escuridão e buscar, começar uma busca, começar uma saga atrás dessa luz luciférica, atrás dessa luz luciferiana. Como se faz essa conexão? Na minha conclusão que eu cheguei é a seguinte: para praticar essa conexão é através da busca incansável sobre Lúcifer. A busca incansável sobre Lúcifer. Lúcifer significa portador da luz, aquele que porta luz, aquele que traz a luz, que traz o conhecimento. A luz do conhecimento, do verdadeiro conhecimento. Lúcifer é a luz do conhecimento da verdade. Essa verdade. Então, quando você busca, começa a se dedicar a uma prática, a um exercício em se voltar para dentro de si, dentro do vazio do eu, e como um corredor, um competidor, um atleta, buscar incansavelmente a luz dentro da escuridão, então, diante da sua dedicação e do seu empenho em buscar essa luz, chega um momento da vida em que essa verdadeira luz, a luz luciférica, ela se mostra diante de você e ela surge dentro da escuridão. Então, neste caminho percorrido, que pode ser curto ou longo, quando você caminha dentro da escuridão, então em algum momento da sua vida você vai conseguir encontrar essa luz luciferiana, essa luz luciférica. E essa luz luciférica, ela é você mesmo, a seu verdadeiro eu, a sua verdadeira vontade, que é o seu espírito se acendendo dentro do seu corpo. Quando você entende isso, então você começa a entender de que você não é você. De que quando as suas manifestações egoístas, egóicas, e ela se manifesta em algum momento do dia, né, você sabe que aquilo ali é o seu eu, que é o ego, você sabe que é o ego, que o ego tem a personalidade, como eu diria, de meu, porque como o ego é egoísta,
Então eu acredito que o título de eu não tem o significado para ele, mas o meu. Eu sou isso, isso é meu, tudo é meu. Eu sou melhor do que você, eu sou melhor do que aquilo. Eu sou eu sou mais. Tudo é meu. Então, as manifestações de arrogância, sinais de que o ego está no controle daquele momento, os sinais de diminuir uma outra pessoa, aquele prazer de fazer com que o outro seja inferior, com que o outro perceba que ele é mais inferior, e isso é uma satisfação do próprio ego. Naquele momento não é você de verdade, mas é o ego tentando tomar o controle. Essa alma, né? É essa manifestação esquizofrênica, essa anomalia. Então a conclusão que eu chego é que enquanto estivermos vivos, não teremos como fugir disso. Seremos duais o tempo todo. E não tem como falar assim, eu vou arrancar o ego de dentro de mim, vou jogar ele fora, eu vou permanecer só o espírito e a luz luciferiana, a luz luciférica. É manter essa luz da consciência que desperta através de alimentar pelo conhecimento, através da leitura, através da dedicação, e manter essa luz na minha lucidez, na minha consciência lúcida. Não, teremos que conviver com isso durante a nossa jornada até os nossos últimos dias de morte. Mas o que podemos fazer é uma escolha. Em qual lado queremos que prevaleça na nossa vida? O verdadeiro eu, a verdadeira vontade expressa por Aleister Crowley, ou o eu ego, o eu egoísta, ou a vontade da alma? O que você prefere, a vontade da alma ou a vontade do espírito? De acordo com as suas práticas diárias e com a sua percepção, é nesse momento em que você vai escolher se você vive na ilusão ou se você vive na realidade, na lucidez. Então você sempre vai buscar o conhecimento. Independente se você está ali sobre o controle do ego, do meu, ou sobre a libertação do espírito, da consciência, da lucidez, da luz luciférica, isso não vai impedir que você aprenda, que você tenha conhecimento sobre tudo que existe neste mundo. Mas você terá sempre a decisão de tomar o que vai prevalecer dentro do seu corpo, se é o verdadeiro eu, se é a chama da verdadeira vontade ou se é o prevalecimento do ego egoísta. Verdadeira vontade, espírito. Prevalecendo o espírito, a verdadeira vontade, então você abre os olhos. Então você consegue enxergar na escuridão. Você consegue viver a verdade. Prevalecendo o ego, o egoísta, a inflação do ego, provoca o controle da sua alma sobre você. Provoca a cegueira. Então você vive no mundo ilusório e nega a realidade. E é esse balanço, é um desses dois lados que você vai ter que escolher, e é um desses dois lados que vai dar o resultado do seu sucesso espiritual e da sua trajetória. Se você prevalecer o espírito, você terá o sucesso na sua trajetória. Do verdadeiro eu, da verdadeira vontade. Se prevalecer o ego dentro de você, ainda que você seja um magista, independente se você for um bruxo, um feiticeiro, um sacerdote muito conhecido, se você deixar com que o ego tome o controle, então o seu espírito, o verdadeiro eu, a luz
do verdadeiro espírito vai se esconder. Você vai perder toda a sua espiritualidade, toda a sua força, da sua magia, e só vai prevalecer o egocentrismo, né? O egocentrismo e a vontade da matéria. A vontade da matéria. Se você anular se você elevar o ego, deixar que o ego controle a sua consciência, então o espírito se retrai, porque ele diminui. Porque quando você dá força para um, o outro se enfraquece. Então a sua espiritualidade também diminui. Você perde o seu contato espiritual. Você perde a sua conexão com a essência da magia. E quando você prevalece o espírito, a sua verdadeira vontade, o ego se enfraquece, ele se retrai, mesmo de forma esquizofrênica, tentando se impor e se reafirmar, mas a sua lucidez prevalece do espírito. Então tudo que é santificado, tudo que é oculto, tudo que é sagrado, é mais importante para você do que a vontade da matéria. Certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Espero que possa ter ajudado de alguma forma a alguém. E se eu puder ter te ajudado do outro lado, você que é um mestre, um sacerdote, um satanista, se eu puder ter ajudado de alguma forma, eu já fico satisfeito. Salve Satã, salve Lúcifer, salve a nossa caminhada espiritual. Raio Satã, raio Lúcifer, Etan.